Boa noite aos amigos que nos acompanham aqui no YouTube, o podcast Café com Nonato. Cada vez um episódio inédito para você que está nos acompanhando. Agradeço muito pela audiência e sempre são muito bem-vindos. Agradeço a Deus pela saúde, por mais um dia, um programa e que possamos fazer por muito tempo esse trabalho que fazemos com muito carinho para você. E eu sou o Mário Sérgio Nonato e esse é o podcast Café com Nonato. Sejam bem-vindos, se inscrevam no nosso canal, cliquem lá no sininho para receber as notificações. E hoje nós faremos uma entrevista inédita, que já é a segunda, né, com esse amigo que veio aqui contar mais um pouco da história do Rotary. E as pessoas perguntam algumas dúvidas sobre a instituição que já tem muito tempo e faz um trabalho muito importante para a sociedade. Márcio Cavalca Medeiros, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Nonato. Boa noite, meus amigos. É com grande satisfação que eu retorno aqui no Café com Nonato para poder falar um pouco mais a respeito da nossa organização, que é o Rotary Internacional. Você que já conheceu um pouco a respeito da nossa organização, sabe do potencial que é. E a cidade de Marília, ela é beneficiada com 9 clubes rotários. Então, existe um grupo bastante grande de rotarianos trabalhando na cidade de Marília, visando naturalmente uma melhoria na qualidade de vida, uma melhoria no tratamento com a humanidade, né? Maravilha. Saibam todos da grande responsabilidade que é entrevistar o Márcio. Ele que é profissional da área do marketing há muitos anos, já é doutor no assunto e nos ensina muito. Nós aprendemos, porque ele tem também um programa na TV a cabo, que vai ao ar todos os dias, né? Mas Todos tem um os dias, programa né? inédito nas É, o programa quintas-feiras. inédito na TV Câmara, né? E também disponibiliza toda a programação para internet, canal digital, TV a cabo pela Life e também pela NET. E o programa Humanidade em Ação é um programa voltado para o Rotary Internacional. Ou seja, participam do programa rotarianos falando a respeito dos programas, dos produtos, das ações, falando dos clubes, falando da própria organização em si. O programa inédito é sempre na quinta-feira, às 19 horas, mas vai reprisando durante a programação, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Enfim, é um programa em que a gente procura mostrar também, por ser um veículo televisivo, filmes, né, spots a respeito não só do Rotary, mas também da Fundação, que é aquela história de que a gente aproveita os espaços para que a comunidade nos compreenda melhor. Como é o caso hoje, né, eu jamais iria recusar um convite seu, exatamente para que a gente possa falar um pouco mais a respeito do Rotary e da Fundação e a comunidade entender, compreender melhor o que fazemos e o que somos. Olha, eu agradeço muito a sua gentileza, você que tem uma agenda bastante, né, digamos assim, atribulada, com compromissos. Daqui a pouquinho você já está indo para outro compromisso e sempre nos atende com a mesma gentileza de sempre. Eu falo que nós não deixamos de ser rotariano. Não tem como. Não tem como, está lá no DNA, né? Eu É, pertencia a um grande clube de Marília, o Pioneiros, né? Que você também é um membro do clube, né? Que me ensinou muito, né? Pelo menos quando eu eu estava ali, troquei agora, você né? está em outro. Eu estou em outro clube, é o nono clube que foi criado, inclusive eu ajudei na criação desse novo clube. E algumas pessoas até me perguntam, poxa, mas você ficou 22 anos no Marília Pioneiro, o que te fez mudar, né? Novos desafios, né? O clube chama inovação exatamente porque a proposta é inovar. Mas inovar em que sentido? É trazer o que há de mais novo e moderno da organização na prática. Porque muitos clubes, eles se estacionam, ficam no tradicional, ficam acomodados, inclusive, né, a maioria, e o clube não se dinamiza. E eu quero mostrar, através deste clube, o Rotary Clube Marília Inovação, de que dá para fazer um clube moderno, atuante, utilizar as ferramentas da atualidade, que é a internet, que é Facebook, Instagram, YouTube, e também dá para desenvolver os programas e as ações rotárias. Então, é um clube bastante dinâmico, é um clube um tanto quanto diferente, e isso me encantou.
Eu tenho uma dívida de gratidão com Marília Inovação, que eu respeito por demais as pessoas que ali ficaram. E, naturalmente, o fato de eu ter sido governador do Rotary na gestão 2011 e 12 pelo Marília Pioneiro, isso a história nunca vai mudar, né? Então, eu tenho um carinho muito especial pelo Marília Pioneiro, mas eu sentia que eu precisava dessa motivação, eu precisava desse entusiasmo e também o desafio de mostrar que a organização, apesar de ter 118 anos, ela é ultramoderna. Então, é a chance que eu tive e estou tentando, né? Estou tendo algumas dificuldades porque as pessoas se acomodam, né? As pessoas, elas têm preguiça de ler, de estudar, de se envolver, né? E, nesse sentido, não tem como você acompanhar a evolução sem estudar, sem pesquisar, sem ler, né? Então, isso está me criando uma certa lentidão em tudo aquilo que eu pretendo colocar em prática através desse novo clube. E eu, Márcio, pelo que eu te conheci lá no clube, né? Quanto você é assim, realmente é, tem um apreço muito grande por esse conhecimento, o quanto te faz bem, né? O conhecimento sobre o Rotary. E você teve digamos assim, prestígio, né? Que não é para muitos, são poucos, de ser governador do Sim, Rotary. sim. Conta um pouco para nós. O governador, ele tem qual abrangência de trabalho e como que funciona um pouco? Olha, dentro da minha caminhada rotária, eu ocupei vários cargos, não só no clube, como no distrito, fora do distrito, de âmbito nacional e internacional. Porque eu sempre digo o seguinte: quando você trabalha, quando você se envolve, quando você se aprofunda naquilo que você se dedica, você vai ocupando alguns espaços. Eu não fiz nenhum planejamento nesse aspecto. Eu nunca desejei ser governador, nunca desejei ser presidente de clube. Aliás, eu nunca desejei cargo algum dentro do Rotary. As coisas foram acontecendo, né? Por exemplo, quando eu fui indicado para representar o distrito no Conselho de Legislação em Chicago, nos Estados Unidos. Fiquei 10 dias em Chicago, estudando, debatendo, aprovando, não aprovando propostas, né? É como se fosse uma Assembleia Constituinte. A cada 3 anos, o Rotary reúne todos os representantes de distrito para discutir as suas regras, as suas normas. Por isso que é uma instituição moderna. Eu não calculei isso, não previ isso, e me preparei e fui muito bem. Quando eu estive como coordenador do Rotary durante 5 anos no Brasil inteiro, eu percorri todos os distritos brasileiros, né? Naquela época eram em 38, hoje nós somos em 31. Né? Então eu tive em Manaus, tive no Acre, tive em Roraima, tive no Ceará, tive, né, em Minas Gerais. Aqui no Sul, então, era todo final de semana. Conheci todos os distritos, conheci muitos rotarianos e clubes das mais variadas formas. Naturalmente, dentro do distrito, passou a ficar mais fácil, né? Porque o distrito, ele chama-se inclusive governador por causa disso, né? É como se o distrito fosse um estado. E aí, na mesma nomenclatura de presidente da República, governador de estado e prefeito, o prefeito seria o presidente do clube, o governador seria, no caso, o governador, né, de estado, e o presidente da República seria o diretor do Rotary, né? Então, o comparativo é mais ou menos esse. Quando eu fui indicado em 2009 para ser governador do distrito, eu, naquela época, fui o segundo governador mais novo. Eu tinha apenas 45 anos de idade, né? O mais novo tinha 38, tinha sido, né, com 38 anos. Nós já tivemos um outro governador agora, o Murilo Alvarez Alves, com 35 anos de idade. Então, agora eu caí para terceira, estou no top 3 aí dos mais novinhos, né? E, naturalmente, por ser o mais novo e envolvido, eu imprimi um ritmo diferente, eu apresentei propostas diferentes, né? E foi uma gestão, assim, espetacular. Tenho muita saudade, viu, Nonato? A gente não tem muitas oportunidades de repetir o cargo, né?
porque a ideia do Rotary é que a gente crie novas lideranças, né? Então, a ideia é não repetir. Muito difícil repetir. Mas eu aproveitei bastante, eu me diverti bastante, eu aprendi demais. Inclusive, até foi num momento bastante complicado da minha vida, porque a minha filha tinha acabado de nascer. Então, foi uma divisão bastante dura. Eu fiz até um pacto com Lisa, né, de que eu cuidaria do Rotary naquele ano, mas dormiria em casa todos os dias. Então, eu fiz 4 vezes a região, andei 48 mil quilômetros e dormi todos os dias em casa, né? Isso foi bastante interessante. Agora, não me foi difícil porque eu gosto de dirigir à noite, as estradas estão bem melhores, né? Carro confortável, então não era complicador esse tipo de situação. E o governador, aqui do 4.510, que é o número do nosso distrito, que abrange aqui a Alta Paulista, tem a SP 294 como limítrofe, né? Então, é como se ali fosse o limite para a parte de lá do estado de São Paulo. Então, você pega a rodovia, né, 294, de Pederneiras até a Barranca do Rio. Então, a João Ribeiro de Barros, ela é o limitador. Vai até a Barranca. Chega na Barranca, pega o rio Paraná, é o divisor. Vai até o Paranapanema, lá no Pontal, né? Em Rosana Primavera. De Rosana Primavera, pega o Paranapanema, que vai até a região ali de Pedrinhas Paulista, subindo por Palmital, indo até Pederneiras, pegando Major Renault, né? Aquela estrada que faz a ligação da Castelo Branco com a Raposo Tavares. Cabral Renault. Cabral Renault. Outro. Então, aquela estrada é o limitador também. Então, essa é a região. Essa região, ela abrange 67 clubes e 38 cidades, né? Porque tem cidades com mais de um clube. Marília, por exemplo, tem hoje 9 clubes, Bauru tem 6, Presidente Prudente tem 8, Assis tem 4 e assim sucessivamente. Então, são 67 clubes com 38 cidades, né? Sinceramente, Marília é o centro. Então, por isso que eu tinha essa facilidade de dormir em casa, ir e voltar. É muito difícil a necessidade de dormir. Então, isso facilitou bastante. Desse universo, eu diria que naquela época nós tínhamos 1.600 associados. Hoje nós estamos com 1.400. Então, eram mais rotarianos. Desses 1.600, em média, 27% são mulheres. É um índice bem baixo, né? Eu considero bem baixo. Então, não foi difícil trabalhar. E quando você falou de conhecimento, para quem é da área de comunicação social, nós acreditamos que a solução dos problemas do mundo está na informação. Porque ninguém erra porque quer. Erra porque não sabe. Porque quando sabe, não quer errar. Então, quanto mais você estuda, quanto mais você pesquisa, quanto mais você lê, mais conhecimento você adquire. Conhecimento nunca é demais. Quanto mais você tem, melhor você se desenvolve. Então, eu acredito nisso, eu defendo isso e eu levo isso para o Rotary, né, também. Então, eu defendo de que a gente precisa conhecer mais para fazer mais. Nesse caso, Márcio, eu entendo, e é isso aí. Se você está em uma instituição, evidentemente que você se aprofunda. Nós vivemos um momento... Deveria, né? É a ideia. É a ideia, porque não é todo mundo que faz isso. Mas, assim, eu vejo que, não sei, talvez a impressão que nós vemos num momento uma quantidade muito grande de informação, e não de formação, Não, ao contrário. Eu acho que existe uma quantidade muito grande de desinformação. Não, diga assim, com relação ao conteúdo. Você tem conteúdo em muitos lugares. Sim, mas conteúdo agora, varia, o aprofundamento disso, como que você filtra? Então, a opção é muito esse é grande. o pulo do gato. Como que filtra? Né? Porque você tem muita coisa. E o podcast, assim, né, como o seu trabalho de entrevista, ele surge num momento que
eu já até vi relatos sobre isso, né? As pessoas estão se afastando um pouco da mídia tradicional, porque realmente, às vezes ela quer chegar em casa, quer descansar, e às vezes só aquela carga de notícia, uma série de coisas. Isso tem focado nos podcasts, tanto é que muitas plataformas e artistas de nome estão no podcast hoje, de um modo geral. Esse bate-papo. Então, você procura no seu programa, procure outro assunto para especializar em um determinado segmento. Eu gosto de tal assunto. Eu vou lá de alguém que fala aquele assunto. Isso é importante. E aí, Márcio, a dúvida no que você falou, ainda eu acho bacana essa questão do governador. Eu entendi bem a área do distrito, né? E dentro dessas repartições, então, se você falou só para frisar, o estado de São Paulo é um conjunto. E tem quantos distritos? 11. 11 distritos. Só o estado de São Paulo. Então, o estado de São Paulo fecha com 11. O Paraná tem mais um tanto. Assim, Isso, cada estado fecha com seus distritos. Existe Por isso que no Brasil são 31. 31. Mas, por exemplo, para um ponto de equilíbrio. Pode falar. Na região norte, Amazonas lá são 6 estados. Formam um distrito. Certo. Entendeu? Então. Porque nós somos em 27 área estados na federação, também, né? Questão demográfica também. É uma questão de ocupação, né? Lá a densidade demográfica rotária é menor, né, do que o estado de São Paulo, por exemplo, que é um dos maiores. E aí, se você quiser um café, viu? Sim. Dona Santina prestigia com café. O Vitor está lá assistindo a gente, Dona Santina. Ô Márcio, é assim, hierarquicamente, acima desses distritos, por estado tem ou é só um nível nacional? Engloba todo mundo ou não tem aqui? Não tem. Cada distrito tem a sua autonomia. Somos separados por zonas, né? São zonas que envolvem, inclusive, até outros países, aquela coisa toda. No caso, o Brasil são 2 zonas, envolvendo, né, dentre essas 2 zonas, Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Chile, vai até a América Central ali. Então, a distribuição seria zonas, distritos, e do distrito os clubes. É mais simples. Agora, quando se fala em Rotary, normalmente as pessoas acabam, né, algumas informações que chegam para as pessoas, que é a questão do intercâmbio e a questão da poliomielite. Né? São duas a polio é digamos assim, o Rotary ele é precursor, né? Realmente ele tem toda uma ação nesse sentido e a conquista de erradicação. Então, mas dentro dessa ideia que eu estou te colocando do conhecimento, a desinformação chega na comunidade por falta de conhecimento do rotariano. Sim. Então, o pior divulgador do Rotary é o rotariano, porque ele não conhece o Rotary por não estudar o Rotary. Sim. Na realidade, nós temos mais de 100 programas envolvendo programas do Rotary e da Fundação. Qual é a diferença de Rotary com a Fundação? O Rotary organiza as pessoas a desenvolverem programas e trabalhos humanitários. Então, o Sérgio Nonato, ele quer ajudar a comunidade, mas não sabe como. E ficar dando cesta básica, isso cansa, não estimula o desenvolvimento, cria-se a acomodação dos 2 lados e não vai resolver, não vai solucionar. Então, o Rotary nos organiza. Eu, quando eu entrei no Rotary, eu entrei com essa finalidade, porque eu queria ajudar e não sabia como. E o Rotary me ensinou como. Então, na realidade, uma vez rotariano, e você viveu isso há alguns meses, você começa a doar o seu tempo, doar o seu conhecimento, doar o seu conhecimento profissional, doar o seu network, né, as suas relações interpessoais. Não é só dinheiro. E aí já vem uma confusão. Todo mundo pensa que a gente só doa dinheiro. Eu mesmo dou R$150 por mês, que eu poderia doar para o asilo, para a Santa Casa, para samaritanos, para quem eu quisesse. Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras, enfim. Eu acredito na fundação. Portanto, eu dou dinheiro para a fundação. Pouca coisa, mas dou. Tem rotariano muito mais rico, mais milionário,
mas bilionário que não doa nada, doa bem pouco. Então, eu estou fazendo a minha parte. Agora, e a fundação? A fundação me capacita, porque quando eu me reúno nos clubes com outros líderes, a gente discute problemas da comunidade, encontra problemas na comunidade, e eu não sou hipócrita em dizer que a solução para os problemas chama-se dinheiro. Não tem outra solução. Qualquer coisa que você for fazer precisa de dinheiro. E eu não tenho dinheiro. O Bill Gates tem dinheiro. Então, ele doa bastante. Não é pouca coisa, não. O instituto dele, Bill e Melinda Gates, está entre os top 10 que mais investem em programas humanitários. E, por incrível que pareça, todo o investimento do instituto dele é paralelo ao Rotary, porque ele confia, ele é o nosso maior garoto propaganda, não sendo rotariano, que é mais legal. Ou seja, ele não tem obrigação nenhuma e ele acredita na nossa instituição e investe bilhões de dólares. Então, a fundação, ela me dá esse dinheiro. Então, é como se eu, você, o pessoal que está aqui, a gente discutisse um problema e chegássemos à conclusão que precisássemos de 200 mil reais para resolver o problema daquela comunidade. Você tem 200 mil para dar? Eu não tenho. Ela também não. Ele também não. Ninguém tem. Ah, então vamos fazer uma festa? Vamos. Quanto que uma festa levanta? 5 mil? 10 mil? Ah, vamos fazer porco no rolete? Vamos. Quanto que dá? 10, 20 mil? Não dá 200 mil. Agora, se eu escrever um projeto com as características da fundação, a fundação me dá esses 200 mil. Então, o rotariano é o elo entre a necessidade e a solução. Né? E o que você precisa ter? Conhecimento. O que você precisa saber? Escrever um projeto. O que você precisa ter? Parcerias, conhecer a comunidade que você vive, porque às vezes são vários os problemas. Você, como policial militar, sabe disso. São muitos os problemas, mas existem problemas que são prioritários. Aí é que está o pulo do gato, para o rotariano ter essa sensibilidade. Então, a fundação, ela me capacita e o Rotary me organiza. Então, as duas em conjunto. O Rotary vive sem a fundação, mas a fundação não vive sem o Rotary. Por quê? Porque a fundação vive de doação. Mas doação de quem? Só do rotariano? Não, de qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa pode contribuir para a fundação. Não precisa ser rotariano. E o conceito de doar, e recentemente eu participei de um evento em homenagem ao Dia de Doar, né? Eu expliquei muito bem isso. O conceito de doar varia de país para país, sabe, Leonardo? Aqui no Brasil, nós temos a cultura de que os pais precisam preparar os filhos para terem condições financeiras. Então, a gente se mata, né, a nossa geração, para preparar para os filhos. Então, o seu pai te deu carro zero? Não. Mas você quer dar um carro zero para o seu filho. Quero. Entende? Seu Não pai te dou, deu mas- casa? Não. Mas você, se Eu puder, quero, mas não dei. mas se puder, você dá. É. Né? Então, Sim. essa é a nossa cultura. Lá fora não é assim. Eu participei de um evento em Chicago que me chamou muita atenção. Foram momentos assim de grandes ensinamentos. Numa tarde, começo de noite, foram quase 100 milhões de dólares de doação para a fundação. Um único casal doou 20 milhões de dólares. E aquilo me chamou muita atenção. Puxa vida, um casal doar 20 milhões de dólares de uma vez? E jornalista, curioso, né? Provocador. Aí eu fui conversar com algumas pessoas da organização e o dirigente me falou assim, Márcio, você está com a cabeça de brasileiro. Eles são americanos. O outro é europeu. E aqui a gente pensa diferente. Aqui a gente dá condição para os filhos até um determinado momento e depois o filho tem que buscar a sua riqueza.
Lá eles não dão, os pais não passam a herança para os filhos. Não existe essa cultura. Por isso que o europeu, o americano, o canadense, eles fazem poupudas doações. Aqui no Brasil, nós tivemos um caso que me chamou bastante atenção em São Paulo. Uma senhora que estava prestes a falecer, não tinha herdeiros, ela iria transferir presta atenção, $1 milhão para o cachorro dela. Para o cachorro. O advogado era rotariano. O que o advogado fez? Trabalhou essa senhora, mostrando o que era a fundação, o trabalho da fundação, né? A importância da fundação, e ela autorizou a transferir-se $1 milhão para a fundação. Então, veja para você que é uma questão de comportamentos. Agora, se as pessoas não souberem, a oportunidade passa. Importante, Márcio, até para te provocar, né? E você, né, já é um provocador, né? Gosto. Então, repetitivamente, você está levando para o nosso amigo que está assistindo que o Rotary em si, ele é muito mais do que isso. Até para despertar nas pessoas bem mais. O interesse para fazer parte, né? Não é bem assim, porque você sabe, né, tem todo um processo de admissão, não é qualquer pessoa que pode fazer parte, né? Existe aí uma série de critérios, né? Mas é importante que a comunidade nos entenda o que a gente faz. Porque, Nonato, isso que é mostrado na cidade não é o Rotary. Né? Então, vou devolver para você. Qual que é a diferença do Rotary com a maçonaria? Qual é a diferença do Rotary com o Lions Internacional? Qual é a diferença do Rotary com os grupos de igreja, com as associações de bairro, os grupos estudantis? Você enxerga a diferença? Olha, não difícil. enxerga. Não enxerga, porque todos trabalham iguais. Então, o que um diretório acadêmico faz para levantar dinheiro? É a mesma coisa que o Lions. Parceria, né? É a mesma coisa que o Rotary, a mesma coisa que a loja maçônica. Então, a gente acaba fazendo a mesma coisa. E aí a comunidade lá fora nos enxerga como iguais e concorrentes. Porque a essência do que... Mas você sabe qual é a diferença do Rotary com as outras? É a fundação. É a fundação. Porque o Rotary tem dinheiro. A maçonaria não tem dinheiro. Quem tem dinheiro são os maçons. O Lions, a fundação do Lions, ela é fragmentada, ela é regionalizada. A nossa é unificada, mundial. Igreja tem dinheiro para ela, não tem dinheiro para desenvolvimento de programas. Então, nós temos dinheiro. Então, eu sempre falo isso quando me reúno com prefeitos, né? O principal parceiro do Rotary, da fundação, é a prefeitura. Porque é capaz, dentro dos nossos programas, nós temos 7 frentes, todas essas frentes o poder público absorve. Então, a fundação é a diferença do Rotary, a nossa fundação, com essas outras instituições. Então, eu sou capaz de fazer um projeto para a fundação, ela me enviar no mínimo $30 mil e no máximo 999. Quando passa de 1 milhão, aí entra para outro comitê. Aí são outros critérios. Mas até 999, eu consigo, em menos de 60 dias, levantar esse dinheiro. E você falou a questão dos prefeitos. Não são todas as cidades que têm o Rotary, evidentemente. Né? É uma pena. Feliz é a cidade que tem. Não é? Porque isso abrange só a cidade. Por exemplo, não, humanidade. Isso, vamos falar, uma cidade que não tenha o Rotary. Não pode tem problema. apresentar uma ideia. Pode, perfeitamente. E ela tem que ser indicada por um rotariano, o projeto. O rotariano é o elo. Ele tem que assimilar. Na realidade, essa é outra confusão, Nonato. Quem faz investimento social não é o Rotary Club. O Rotary Club nem pode, por causa da lei. Não pode ter dinheiro. Então, quem faz o investimento na comunidade é a fundação
através do clube. No clube. O clube é o elo. E o clube é formado por como? Por pessoas. Quem são essas pessoas? Rotarianos da comunidade. Agora, vamos falar de Ocal Sul, que não tem Rotary. Eu já tentei, inclusive, abrir um satélite lá. Cheguei a ter 10 pessoas. Quase que eu consegui abrir. Eu posso desenvolver um projeto lá. O meu clube pode desenvolver um projeto lá, do Rotary. E aí sim, né? No ano, Márcio, a gente tem uma estatística, por exemplo, quantos o distrito já teve em relação aos outros, assim, é por a questão de sensibilizar pelo projeto em si, não pela quantidade. O Sim. Brasil, nesse universo, tem uma cota de projetos? Não tem. É tudo livre. Nosso recorde de investimento ultrapassou 5 milhões de dólares no Brasil. Só Brasil. Né? Que eu considero assim bem pouco, baixo, porque nós temos uma quantidade tão grande de clubes que poucos fazem projetos. Se todos fizessem, esse número iria para 50, 100 milhões de dólares, com certeza. Só a cidade de Marília, que tem 9 clubes, por incrível que pareça, só um clube fez projeto. Fez projeto. E vai capaz de ser esse que eu vou contar, mas eu não vou contar o santo, só o milagre, né? Que me chamou a atenção para o nosso amigo entender, para as pessoas que estão assistindo, uma instituição social, um trabalho, né, assistencial muito forte, né? E em si não é aquele que você falou da cesta básica, né? É uma Não. campanha rápida para alguma O coisa. Rotary nem pode dar cesta básica. Mas vamos supor, né? Você faz uma campanha rápida para resolver um problema ali, que você falou, tipo, Sim, que uma eu chamo da quermesse, festa da pipoca. da pipoca. Mas eu lembro que essa instituição precisava de um forno industrial, justamente para fazer com que aquelas mães para fazer a padaria. Então, e houve essa junção dos dois clubes, né, uma fundação, e comprou o forno industrial para aquele. Não, nós compramos a padaria inteira. Padaria inteira, então, foi com esse trabalho. Foi lá na zona Oeste. Zona Oeste, lá no Jockey, né? Foi realmente muito legal. A gente equipou toda a padaria. Não foi só um forno, né? Porque existem outros equipamentos necessários. Mas aquele ali foi um projeto de subsídio distrital, que é um valor menor. O valor maior foi de 47 mil dólares, o mais recente que os Rotaries fizeram aqui através do Rotary Clube Marília, pioneiro, foi em parceria com o HC, que é exatamente o trabalho de prótese ocular. Então, aquelas pessoas que perderam o olho por alguma razão, um acidente, um tumor, uma doença, não importa, o chamado olho murcho, né? Então, qual foi o projeto? O projeto foi criar a prótese, né? Desenvolver a prótese. Trouxemos um profissional de São José do Rio Preto, o pessoal do HC fez o atendimento. Então, essa empresa protética, ô Nonato, se você olhar para o beneficiado de frente, assim, ó, você não vai saber distinguir qual é o olho que não existe, de tão perfeita que é a prótese. É impressionante, porque hoje a tecnologia permite que quando você mexe assim, a prótese mexe também, filho. Não é aquele olho parado, chamado olho de vidro, lembra? Sim. Não, hoje a tecnologia é impressionante. E não é só a prótese. A pessoa ganha também equipamentos para fazer a limpeza, para fazer a conservação, para fazer o transporte. Você orienta como tirar, como colocar, né? Porque uma das partes do corpo mais sensíveis para bactérias e infecções é o olho, né? Onde tem mucosa, né? Então, precisa ter todo um processo, um procedimento de limpeza, de cuidado ali. Tudo isso desenvolvido pelo Rotary Clube Marília Pioneiro. Então, esse projeto de subsídio global é o último feito aqui na cidade de Marília, né? De 47 mil dólares. Não é caro. Não é caro, né? Uma parceria. O Marília Pioneiro fez um trabalho com o Rotary Clube da Carolina do Norte, 2 clubes
estrangeiros se uniram, por isso que somos uma organização internacional, isso é obrigatório, né? Todo investimento humanitário tem que unir 2 clubes estrangeiros, não pode unir 2 clubes do Brasil, exatamente porque somos internacionais. Cada um entrou com uma parcela, a fundação entrou com a maior parcela, e o projeto saiu, está para ser finalizado agora. Ô, Márcio, mas é assim, ó, Mais de 200 pessoas foram beneficiadas, viu, Nonato? isso que é o bacana. Eu, quando conversei com a equipe para trazer você novamente, convidar, justamente sobre isso, porque eu frequentei o Rotary e, devido a questões de agendas, eu não consegui ficar. Estava nativa ainda, né? Então foi muito complicado o dia da semana e tal. Mas eu tenho essa sensibilidade com essa questão que você frisa muito, que é a fundação. Esse clube americano, ele também recebe o mesmo tanto com o projeto dele? Não. Quando faz isso, como é que funciona? Alguém pede ajuda. No caso, nós pedimos ajuda. Conhecíamos uma pessoa que conhecia uma outra pessoa desse clube, apresentou a proposta e ele entrou como parceiro. Né? Eles nos ajudaram, Tá. né, a desenvolver o projeto aqui em Marília. Inclusive vieram rotarianos da Carolina do Norte para conhecer o projeto aqui. Isso é muito comum. Infelizmente, por desinformação, por falta de conhecimento, nós brasileiros somos mais pedintes do que parceiros. Então, o clube, por exemplo, não foi consultado para ser parceiro no projeto de fora. Teve isso, não? Porque vocês foram lá e pediram, deu certo. Sim. Já houve algum caso de algum clube Já, do mundo que... inclusive da África. Constantemente a África nos pede. O Marília Pioneiro, eu estava lá, né? O Marília Inovação não tem nem 1 ano de vida, né? Então não tem essa experiência. Mas quando eu fiquei 22 anos no Pioneiro, então o Pioneiro recebeu, inclusive, e ajudou comprar material escolar para as crianças na África. Né? Nós ajudamos, certa vez, a perfurar um poço profundo na África. Né? Então, o Marília Pioneiro é um dos poucos clubes que tem essa sensibilidade de ser parceiro. Né? Agora, tudo depende, Nonato, e acho que você percebeu isso no pouco tempo que você ficou, das pessoas. Então, nós tínhamos uma pessoa internacionalizada, como eu sempre falava, porque era cidadão do mundo, vivia mais no exterior do que aqui no Brasil, o rotariano, e ele tinha a delicadeza de, quando viajava, conhecer programas sociais. Ele era o nosso elo, né? E ele é que trazia essas propostas. Como ele é uma pessoa, um empresário bem-sucedido, confiável, tal, a gente embarcava na dele e dava muito certo, né? Porque quando ele falava assim, vamos ajudar, vamos, porque ele ia lá, visitava, via necessidade e nos pedia ajuda. Então, é aí que entra o network. Aí que entra a diversidade dos clubes. Por isso que é importante no clube ter um jornalista, ter um militar, ter um educador, ter um engenheiro, profissões das mais diversas. Não é corporativismo. Entendi. E essa percepção do Globo Popular foi algo, deve ser inédito no mundo, né? Não é inédito, mas é fantástica, porque nós conseguimos eliminar a fila que existia em Marília. Tivemos um problema, porque eliminamos a fila rapidamente, e depois tinha prótese, mas não tinha pessoas. Aí tivemos que fazer uma campanha regional, estadual, e depois nacional. Mas aí conseguiu dar conta do estoque. Sim, conseguiu. Eu conheci uma pessoa... Mas veio gente da Bahia, veio gente de vários lugares, Santos. Eu não sei se ele foi atendido lá, mas ele pôs a prótese, um amigo que teve câncer no olho. Quando foi isso? Faz alguns anos já. Anos quanto? 3, 4 anos? Há uns 5 anos. Não. Esse programa tem uns 3, 4 anos. E realmente a dele, né? E o quanto é difícil para a pessoa, porque tem um custo, né? E tudo ir atrás, isso, o emocional, aquilo é muito. E ele é novo. O próprio atendimento médico, né? Porque quando o programa está em atividade, a gente faz tudo como se fosse mutirão. Não é só o objeto, tá? Tem todo um... Tem todo um processo. Agora, a gente faz a organização, concentra todo mundo no mesmo dia. Então, o médico vem e ele faz
10, 15, 20 atendimento. Isso que você está falando da pessoa sozinho, eu acho que é mais difícil, né? né? O agendamento, né? A consulta, o tratamento. Acho que é mais lento, né? Mas, Márcio, é muito bom que você fale sobre isso, porque eu tenho certeza que muitas pessoas estão assistindo e são ou não rotarianos. Mas, às vezes, tem uma sensibilidade para perceber algo que possa ser um projeto. Porque a semente, como fazer isso? Fundamental. É Como o que a se gente mais canaliza, procura. né? É o que a gente mais. Por isso que os rotarianos, eles estão inseridos em várias instituições em Marília. Então, nós temos rotarianos na Santa Casa, no HC, né? Na BU, né? A gente tem rotariano em asilos, em creches, em lares, né? A gente tem, o Cacan é um exemplo disso. Quando nós tínhamos aquela creche feminina que fechou, nós tínhamos gente na Melibudê, a gente tinha gente lá dentro. A gente tem rotariano em praticamente todas as instituições. E quando não tem, você acaba conhecendo Amor de Mãe, né, que é uma instituição que foi bastante beneficiada pelo Rotary, né, não só por um clube, mas por vários clubes. Existem instituições que foram criadas por rotarianos. É o caso da AST, né, que foi uma instituição criada porque havia necessidade de capacitar os portadores de deficiência mental para o mercado de trabalho. Não existia em Marília. Então, o Rotary criou essa instituição. Então, muitas instituições têm ligação com os rotarianos. E, a partir dessa ligação, fica mais fácil você encontrar os problemas e apontar as soluções. E você deu a receita do bolo, né? Quer dizer, na verdade, não só a percepção, o interesse de entender, estudar, esse é para fundamental. fechar o ciclo. Sim. Juntou tudo. Hoje funciona assim. Eu quero ajudar, eu entro no Rotary, eu não sei como ajudar, mas eu tenho uma ideia. Vamos fazer um porco no rolete? Vamos. Tem um clube aqui em Marília, o 4 de abril. Olha que ideia simples. Espetinho de carne, linguiça, picanha, alcatra e viola. Sim. Você não faz a ideia do movimento que essa festa, espeto e viola, do Rotary Club Marília 4 de abril, faz e quanto que eles conseguem levantar. E eu estava lá. Você é testemunha. O Raul Viola tocando. Isso, você é testemunha. Você viu o movimento? Casa do engenheiro. Isso, caso. Você viu o movimento? Então, isso chama-se ação. Por quê? Os caras gostam de tocar viola, os caras gostam de se organizar, sabem se organizar, são articulados, fizeram aquele movimento, levantaram a grana e ajudaram a comunidade. Isso é uma ação, não é um projeto do Rotary. O projeto do Rotary é quando entra a fundação. Ali não entrou fundação. Entendeu a diferença? É um paliativo que é importante. Não, fundamental. Ajudou pra caramba. Porque o outro é um todo. Quanto tempo demora, por exemplo, em termos de tramitação do processo? 60 dias. 60 dias. Só que qual é o problema, o Nonato? O investimento mínimo é de $30 mil. Para achar alguma coisa nisso. Entendeu? Né? A dificuldade? Que nem a padaria foi importante. Não, a padaria é um projeto menor. É bem menor. Mas fala para mim, olha que você conhece Marília, hein? Fala para mim uma ajuda que nós poderíamos fazer de R$150 mil. Mas tem que ser 150 mil, não pode ser 149. Um hospital para criar uma ala para atender alguma coisa. O hospital, por exemplo, é o mais fácil, porque os equipamentos hospitalares são caríssimos. Deixa de lado. Se não forem as associações com alguma coisa específica, a PAI, a MEI e tudo mais... Percebe? Se for algo, não for assim, não é tanto. Né? Percebe como já criou a dificuldade? E aí a festa, vou chamar de festa da pipoca, tá? A festa da pipoca é mais divertida. Eu levanto 10 mil. Sabe quem é um dos grandes parceiros do Rotary aqui em Marília? Supermercado Taust, com a ação social deles. Sim. E ele, o Guilherme, tem a mesma visão do Bill Gates. Onde tem rotariano, tem seriedade. Tanto que quando eles abriram loja em Bauru,
ele fez parceria com o Rotary. Jundiaí fez com o Rotary. Sorocaba fez com o Rotary. Entende? Porque o Guilherme, ele enxerga no Rotary essa seriedade. Né? Então, ele direciona o capital dele, né, para ajudar a comunidade, para pessoas que têm seriedade. Né? Então, a gente gosta por demais do Guilherme Cunha, né? Porque ele realmente leva a sério a nossa fundação. Ô, Márcio, nós estamos caminhando para os finalmente, parece que não, mas já passou quase 1 hora. Você acredita? Mas não é 2 horas? É 1 hora de Eu vim programa. preparado para É. 2 Até porque horas. você tem compromisso daqui a pouco, Não, né? mas pode chegar atrasado, não tem problema. Então, Márcio, mas assim, eu recebo muitas questões a respeito do intercâmbio. O que você pode falar sobre isso? Que é um dos programas da nossa instituição, temos dezenas, mais encantador. Eu já fui família hospedeira, já recebi um intercambiado da minha casa da África do Sul. Vocês não fazem ideia como melhorou minha família, o relacionamento com meu filho, né? Foi uma experiência ímpar. O intercâmbio de jovens é o exemplo que o Rotary dá para o mundo, que a paz e a compreensão mundial são possíveis. Eu não tenho a menor dúvida, Nonato, que se o Vladimir Zelensky e o Putin tivessem participado de um intercâmbio de jovens do Rotary, eu duvido que tinha saído dessa guerra. Eu duvido. Se o Hamas e os israelitas lá, principalmente o Benjamin Netanyahu, se eles tivessem participado desse programa também, não teria guerra. Né? Porque a gente prova para a humanidade, através desse programa de intercâmbio, que a paz e a compreensão mundial são possíveis. Eu recebi um sul-africano de 16 anos de idade na minha casa. Eu não falo inglês, não falo o dialeto deles, né? O Afrikaans. Ele não fala português. E a gente se entendeu através da linguagem do coração. Ele se entendeu comigo, com a minha esposa, com o meu filho. Na época eu não tinha filha. Com a minha família, com os meus amigos. Hoje eu mantenho um relacionamento com ele através da internet. Manda filmes, manda mensagens, aniversários, datas comemorativas. Você cria um vínculo. E ali a gente prova, no intercâmbio, que você não precisa entender a religião do outro, a raça do outro, a língua do outro, a cultura do outro, desde que você esteja interessado em fazer o bem. Então, o intercâmbio internacional de jovens que o Distrito 4.510 faz, e são centenas de intercâmbios, não são meia dúzia, estamos entre os 3 maiores distritos do Brasil que mais fazem intercâmbio. Não temos praia, não temos museu, não temos montanha, não temos nenhum atrativo turístico. Por que que a gente faz? Porque nós somos muito bons na recepção, na escolha, na preparação das famílias, nas atividades rotárias, porque o intercambiado ele é obrigado a participar das atividades rotárias que o clube que está anfitrionando faz. Ele tem alguns compromissos nas escolas, alguns compromissos nos projetos e programas humanitários. Então, é um cidadão do mundo. E todos os depoimentos que a gente tem, eles são benéficos no sentido de que melhorou a vida do intercambiado e melhorou a relação familiar. É um programa em que o participante paga apenas as vacinas, os documentos e as passagens. O resto, durante 12 meses, ou 6 meses, ou 40 dias, que são os 3 modelos de intercâmbio que nós temos, não paga mais nada. O que eu sempre falo é assim, vou usar o meu intercambiado como exemplo. A família do Vuiane, né, esse sul-africano que eu recebi na minha casa, ele não me conhece, a família não me conhece. Eu não conheço a família dele, mas a família conhece o Rotary. E enquanto o Vuiane esteve aqui, eu era o Rotary. Então eu dava muito mais atenção a ele do que ao meu filho. Por quê? Porque você sabe, você já foi jovem, eu também já fui jovem. A gente gosta de aprontar aquele, né?
hormônio, etc, tal, 16 anos, imagina, né? Meu, ficava morrendo de medo para onde ele ia, com quem que ele estava. Com meu filho eu já não tinha tanto medo assim. Por quê? Porque o meu filho nasceu comigo. É outra relação. Aquele não. Aquele, a família confiou em mim através do Rotary. Então, eu era muito mais severo com ele do que com meu O filho. estrago, né? Qualquer risco à integridade física dele é um Não, e estrago outra, internacional, né? sim, que já tivemos, infelizmente, né? Porque seres humanos não são perfeitos, né? Então, eu falava assim para Lisa, Lisa, se ele vai no churrasco, toma uma cerveja aqui do Brasil que dá um efeito nele diferente do que dá no outro, né? Ou cerveja não, um refrigerante, alguma comida, porque não pode tomar cerveja, né? E se ele está caminhando na Avenida Sampaio Vidal e é atropelado por desatenção de quem? Dele, minha, sua? Percebe? Então, por isso que a gente ficava super vigilante com ele, né? Com o filho você... E outra, com o filho você dá um berro, o filho não fica com raiva de você, porque sabe que é pro bem O outro já do outro. conhece. Por exemplo, uma história engraçada, né? Ele vivia no subúrbio, né? Da África do Sul e ele vivia com dificuldades, né? E chegou em casa, Lisa começou a perceber, com o passar dos dias, que ele não tomava banho, né? E jovem, né? Músico, ou seja, bastante frenético, né? Bastante animado, tal. Meu, na segunda semana a Lisa falou: Márcio, não dá mais, ele precisa tomar banho. Naquela época, porque isso aconteceu há quase 20 anos atrás, né? A gente só tinha o Google Translate num computador 486 para conversar. Não é celular. Naquela época, o celular estava começando, despontando, né? Então, eu entrei na internet com ele, comecei a conversar, né? E demorava, né? Porque você tinha que escrever em português, mandar, esperar, né? A internet de escada, né? Traduzia aquela coisa toda, né? E aí, resumindo, ele falou para mim que tinha medo de entrar no banheiro, porque ele não entendia, o sul-africano me falando, ele não entendia como que podia, dentro de um pequeno espaço, eu morava num apartamento nessa época, num pequeno espaço, ter cabos de eletricidade e água junto. Olha que coisa. Você já tinha pensado nisso? Não. Você tem essa preocupação quando você entra no seu banheiro? Percebe? Ele tem, porque lá não é assim. Lá a casa que tem água aquecida é a gás, não é elétrico. O resto não tem água aquecida. Na casa dele não tinha água aquecida. Ô, Márcio, e para a gente realmente é um tema muito bacana e empolgante, né? Sim. Existe faixa etária para fazer o voto? Qual que é? Para participar do intercâmbio, no máximo 16 anos. Então, a gente começa a preparar o jovem com 3 anos. Então, com 13, 14 anos, a gente já começa a preparar o jovem. 15 é a idade melhor, né? Porque a família tem que ser preparada. Sabe quem causa mais problema no intercâmbio quando o jovem está fazendo? É a mãe, não é o jovem. Porque a mãe fica perturbando o jovem, telefonando. Hoje, então, com WhatsApp, com videochamada, né? Então, o jovem perde um pouco a liberdade lá fora. Então, a gente orienta muito para que a mãe não fique telefonando. A gente tem uma equipe multidisciplinar, então a gente tem psicólogos participando, né? Porque a pesquisa mostra que num intercâmbio de 12 meses, no terceiro mês o jovem quer vir embora. Então, por exemplo, vamos falar da sua filha. A sua filha vai para o exterior, vai para um país menos 30 graus. Você faz ideia o que é menos 30 graus? Não faço ideia. Numa cidade? Como que é uma casa com menos 30 graus? Como que é uma cidade? Como que ela se movimenta, a cidade, né? Com menos 30 graus. Você acha que o jovem quer ficar ou quer ir embora? Quer ir embora. Agora, depois que fica, já imaginou a experiência desse jovem? Então, as pesquisas mostram também
que os números são muito elevados, de todos os intercambiados que participam dos programas, são bem-sucedidos. Muitos conseguem emprego fora do país. Muitos. Por causa dos contatos. Da família que se hospedou, do país que esteve. O maior país que nós temos de intercâmbio é a Alemanha. E isso é muito interessante, Nonato, porque a Alemanha é quase que o centro da Europa. Então, a gente faz de 40 a 50 intercâmbios para a Alemanha. Quase todos que vão para a Alemanha, os brasileiros que vão para a Alemanha, quase todos acabam ficando na Europa. Arrumam um emprego na Europa. E como é que é a questão, Márcio? Então, para acertar existe alguma coisa assim? Então, aquela família... Exame de seleção. Como que eu vou chegar naquele país? Exame de seleção. Então, vamos falar números hipotéticos. Nós temos 90 candidatos. Se faz o exame de seleção, geralmente a gente tem mais vagas do que jovens. Então, 90 candidatos, 100 vagas. Só que nós temos vagas. Canadá, Estados Unidos, África, Coreia, Indonésia, Japão, vários países. Exame de seleção. Os melhores classificados escolhem os países. Os piores é o que sobrar. Como que é esse exame? Esse exame é escrito e verbal, né? Ou seja, a gente procura fazer com que o jovem saiba falar inglês. Não precisa, mas ajuda muito. E a gente não quer dor de cabeça, né? Então, o inglês é meio que, se não tiver, dificulta um pouco. Mas não é eliminatório. Não é eliminatório, mas é classificatório. Né? E conhecimentos gerais e conhecimentos rotários. Então, por exemplo, desses 90 que você falou, você tem assim, uma estimativa de quantos vão passando, a média? Assim, Os 90. Os 90 conseguem ir. Não, nós temos mais oferta do mesmo reprovando. Não tem reprova. Não reprova. Não, é classificatório. É classificatório, onde eu vou. Não, todos vão. Todos vão. Ah. Só que os que não foram bem classificados vão pegar países mais complicados. Argentina, Colômbia, entendeu? E tira uma dúvida para a gente começar. Não dá para você falar assim, o meu filho quer ir para a Itália. Não dá para falar isso. Não. Agora, outra coisa, o Márcio. Ele vai para lá, a família tem que ser rotariana? Não. Não precisa. Não tem que ser rotariano. Sim. É um programa para a comunidade. Não precisa ser rotariana. Algumas passam a ser rotarianas. Por quê? Os dois lados acabam tendo muito contato. Às vezes a família fala assim, deixa eu fazer parte do Rotary, que eu fico mais familiarizado com o programa. E vice-versa. A gente atrai o jovem. Se a família quiser participar do Rotary, vai ser bem-vindo. Mas não é obrigatório. O que é obrigatório? A família que está indicando o jovem, ela precisa indicar mais 3 famílias hospedeiras, porque cada família recebe o jovem somente por 3 meses. 4 no máximo. Não pode ficar 12 meses na mesma família. Não é para ficar. Márcio, mas eu já vi ficando. Ficou. Né? Às vezes é melhor que fique, né? A gente avalia isso também, né? Mas o programa original pede de 3 a 4 famílias. Márcio, que bom que você veio. Infelizmente, como começa um outro programa ao vivo logo na sequência, às 8 horas, a gente tem que encerrar. Mas olha, certamente teremos outra oportunidade e você sempre vem. Você sabe que eu sou seu fã, acompanho o seu programa. Terceiro toque no máximo, quando você me liga, já percebeu, né? E você só marca o dia e a hora, queridão. O que as pessoas que querem participar do intercâmbio precisam fazer, Márcio? Como que é o caminho? Olha, o ideal, primeiro, é entrar no nosso site, do distrito principalmente, e captar as informações. É muito gostoso, lindo e maravilhoso, mas a logística, né, é um pouco complexa. Demora 3 anos para a pessoa embarcar, no mínimo. Dá para embarcar em 1 ano, 2? Claro que dá, mas no mínimo são 3 anos. Mas precisa ter
notas, né? A gente tem um passaporte do intercambiado em que cada boa ação que ele venha a fazer, ele ganha um selinho, e isso marca ponto na classificação, né? Ou seja, tem boas notas na escola, tem boas atividades, participou de todos os treinamentos, de todas as atividades, as famílias participaram também, tudo isso ajuda na pontuação, né? Então, a logística ela é um pouco complexa. Então, é só digitar no Google, eu não vou lembrar agora o endereço, você coloca lá Intercâmbio de Jovens do Rotary, YEP, né, D4510, que o Google mostra rapidamente. E ali tem todas as informações, os documentos necessários, aquela coisa toda. Márcio, muito obrigado. Viu? Não vou falar para você falar as considerações finais, né? Mas que você possa, então, fazer o fechamento aqui para nós. Olha, eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade que você está nos dando. É a segunda vez que você nos abre o espaço para falar a respeito do Rotary. E eu, como apaixonado pelo Rotary, como rotarado que sou, né, reconheço isso. Sempre que houver a oportunidade, eu adoraria aproveitar o espaço para falar um pouco mais do Rotary e da Fundação. E quem sabe, né, uma semente para um projeto futuro, né? Saia. Sem dúvida, dessas por que ideias. não? Muito obrigado. A ideia é essa, né? Agradecer, então, a minha família, a família Nonato, minha esposa Márcia, minhas filhas Ana Ô, nome Carolina, lindo. Pô. Tatiane e Bruna, o genro Marlo, que estão lá em São Paulo, e o nosso amigo Atos, que está aqui na parte técnica. Esse é figuraça, hein? Os parceiros que nos apoiam e você que nos assistiu. Muito obrigado, que Deus nos abençoe e até a próxima.